E a figura, quando a gente tem dificuldade com o pai, tem dificuldade com Deus. No relacionamento. Muita gente não consegue ter relacionamento com Deus porque tem dificuldade. Você está entendendo? Foi isso que eu pedi para Deus quebrar. Porque como eu não tive convivência, mas Deus, mas eu quero ter uma... Aí eu quero ter uma intimidade com você. Eu quero ter mais convivência com o pai, entendeu? Então é nessa parte que muita gente não entende. Você chega na igreja, você tem dificuldade de ouvir a voz do Eterno. Por quê? Porque ainda carrega mágoa, né? Aí vivem pessoas cheias de doentes, né? A maioria dos nossos templos hoje está cheia de pessoas doentes. Mas doente de quê? Por quê? É obra de bruxaria, isso, aquilo? Não, às vezes doente. Tem que ter uma cura emocional, tem que ter uma cura nessa área, porque não consegue liberar. Não consegue. É como aquela tradição dos romanos, né? Um dos castigos dele é uma pegava o morto, né? A pessoa pegava o morto, amarrava na pessoa, a pessoa continuava andando com aquele morto ali. O morto ia apodrecendo e a pessoa andando com aquele morto amarrado no corpo. O bicho comia aquele morto, ia passando da carne do morto para a carne do vivo. Por quê? Esse é o pecado de não liberar. Continua com aquele corpo morto na vida. Paulo diz isso, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Foi a menção disso. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então, muitos, infelizmente, hoje, né, nossa vida até mesmo, eu costumo falar lá em casa, a gente, no nosso relacionamento, né? Se eu tive dificuldade com meu pai, se a esposa tem dificuldade com o pai, vai esperar em mim que eu seja o pai que não for. Não, peraí, vamos. Eu vou esperar a mãe que, entendeu? A gente temos que nos alinhar. Tem que alinhar. Para poder saber lidar fora, né? Para saber lidar fora do campo. Então, quando eu falava aqui, questão do pai de Adão, né? Que ele transfere. Então, Adão, trocando miúdos aqui, ou descodificando, como eu gosto de falar, Adão está falando assim, eu pequei por causa da Eva. Se eu estivesse sozinho, aí começa. E interessante que Jesus ele é o campeão, né? Hoje, né, a gente falou que no código que eu recebi hoje, eu fiquei chapei no espírito. Tutinho! Oi, Tutinho! Graça e paz! E Yohanan. Yohanan é meu filhotinho, tá me vendo. Aí fica mandando mensagem. João? Eterno é gracioso, né? Eterno é graça, eterno é gracioso. Agora, o Senhor Jesus, ele poderia não assumir, olha só, vamos supor que a salvação veio por intermédio dele, né? Mas se ele, como muitos, ou talvez nós, ou alguém que nos vê aí, fosse pensar, olhar para a sua realidade. Por exemplo, o Senhor ele tem dupla natureza, duas naturezas, a divina e a terrena. Aí foi o código que o Senhor me deu. Enquanto humano, ele só teve mãe. Enquanto divino, ele só tem pai. Né? E aí, a gente tem um Deus, né? Eu não gosto dessa expressão, mas a gente tem um Deus que é a nossa imagem e semelhança. Entendeu? Nós temos um pai que é a nossa imagem e semelhança. E Deus fala isso assim. E ele é o sumo sacerdote que em tudo foi afrontado, confrontado. Então ele nos entende. Então nós temos um Deus. Nós não temos um Deus como qualquer outra religião, que é um Deus muito longe, né? Como você falou no começo aqui. É Deus lá no máximo, o pai da nação de Israel. Não, ele é pai meu, é pai nosso. Ah, mas aí o Senhor é santo, mas ele é pai de Judas, também ele é pai. Então assim, Jesus poderia pensar, não, eu não tenho pai. Eu não vou exercer o papel de filho, nunca vou chamar o meu Criador de pai, porque eu não tenho pai. Meu pai é padrasto, na verdade. José é padrasto de Jesus. Então só tenho mãe. Não tenho pai. Então não vou exercer, não vou me envolver. Eu vou tratar da tua obra, mas sem essa história de pai. E pai também é intimidade. Pai, a palavra pai é Abba, né? Em hebraico, aramaico, hebraico, significa fonte, a minha fonte. Nenhum ser desconectado da fonte ele vive. Um peixe ele sobrevive durante algum minuto, de repente uma hora no máximo, né? Fora da água. Se você tira um peixe da fonte, ele não consegue viver. Ele sobrevive durante o tempo. Você tira uma planta da terra, tirou ela da fonte. Você sobrevive. Você tira o filho. A palavra filho em hebraico é fonte menor. Pai, Abba, fonte. A palavra filho, fonte menor. Você desconecta a fonte menor só é fonte por causa da fonte maior. Então a mesma vida que está nele vem em nós. A mesma cura que está nele vem sobre nós. Por isso que Paulo fala assim, vocês precisam amadurecer. Quando vocês se tornarem homens maduros, né? Ele fala assim, até chegarmos à estatura de varões perfeitos. E aí vocês vão entender que os dons passam, e eu vou mostrar para vocês um caminho sobre o modo mais excelente. Então, bicho,
há algo a mais. O que nós temos desfrutado do Evangelho é algo muito aquém, só que para desfrutar desse algo, vamos dizer assim, é chegado o reino. Arrependei-vos porque é chegado o reino. Eu gosto de dizer assim, o reino está aí, já chegou. Jesus falou assim, muitos disseram que está lá, ou ali, não acreditei, porque ele já está dentro de você. O reino já foi manifestado, só que você só desfruta dele ao corpo. Arrependei-vos, porque o reino... Então, assim, para desfrutar do reino tem que se arrepender, tem que assumir, tem que descobrir quem é a identidade, tem que mergulhar, cara. É o primeiro batismo, né? O primeiro batismo é a imersão em Cristo. Sim. Você pensa que ser salvo é ir lá na água, né? Tem alguém que fala, não, creia se for batizado será salvo, tu e tua casa. Mas eu acho que o batismo do testemunho do arrependimento, sim, não saindo do tempo, né? Sim, não, deixa é a água ali que tu bateu para testemunho, né? Mas um batismo em Cristo, você recebeu Jesus, você tem que emerger-se nele, mergulhar nele, nascer da água e do Espírito, ou seja, mergulhar em Cristo. Muitas pessoas vão na água, mas não mergulham em Cristo, mas não se batizam em Cristo, não é verdade? É o que você falou aí da mentira com vestes de verdade. Não acredito, na verdade, não é crua. E Jesus foi tão humano que ele falou assim, o povo, eu estou aqui na cruz, eu estou suportando calado, eu vou mostrar para eles como é bom ter uma paternidade. Estou sentindo falta de alguém aqui. Qual foi o grito que ele deu? Pai, Deus meu. Na realidade, ele está falando o quê? Onde está meu pai? Não é verdade? Sim. Sabe que eu falo que, no meu entendimento da Escritura Sagrada, o cálice que ele pede para passar no Calvário não é a cruz. O Calvário não, no Getsemane ele ora por 3 vezes. O judeu nunca ora por 3 vezes, também já pôs não orar. Só Jesus pediu por 3 vezes para passar o cálice e Paulo por 3 vezes o espinho na cara. Para tu ver a intensidade do que é. Jesus, segundo o meu entendimento, Jesus não está pedindo na cruz para passar a cruz. É interessante que, vamos falar o nome da religião, mas tem uma religião que diz que Jesus é o líder mais covarde que existiu. Eles não têm a revelação de Jesus é o próprio Eterno no meio dos homens, né? Jesus é o líder mais covarde que existiu. E se o cálice fosse a cruz, eles estariam certos no entendimento. Por quê? Eles dizem assim, então Jesus ele sempre ensinou os discípulos dele a tomar a cruz e segui-lo, a ser fiel ao Pai até a morte. Né? Mas quando a cruz chegou para ele pede para passar. Então ele ensina os discípulos a ir até o fim, mas no caso dele ele pede para passar. Só que a cruz ali, o cálice ali não é a cruz. O cálice é o desligar, é o afastamento do Pai. Então Jesus, ele, durante toda a sua criação, ele não é criado, perdão, durante toda a sua existência, posso dizer assim, não dá para entender porque ele nunca foi criado, né? Ele nunca esteve desligado do Pai. Ele nunca esteve. Agora, ele vai assumir a minha natureza, ele vai assumir a minha culpa. Então, para ele assumir a minha culpa, tem que ser feito direito, entendeu? De verdade. Então ele vai assumir o Marcelo por completo. Ali na cruz ele mostra que o Marcelo estava nu, que o Marcelo estava debaixo de vergonha, que o Marcelo era digno de ser... Ali sou eu, entendeu? Ali sou eu. E que o Marcelo estava desligado. Então, note, como eu vou viver uma vida debaixo dessa revelação, desligado do Pai, mas ligado a uma religião, a uma denominação, ou meu pai físico, ou meu líder somente, se Jesus ele pediu uma forma agonizando perdão, para que tudo que ele fosse passasse com a presença do Pai. Esse é o cálice. Esse é o cálice. É o desligar. Então, durante toda a eternidade, ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é, como é um filho sem um pai. E ele sabe que, e quando ele clama, aí você vê que ele está experimentando ali a distância, porque Jesus ele nasceu perfeito, e ali foi degenerado, né? Nós já nascemos degenerados para sermos aperfeiçoados. Então, já nasce morto. A gente não sabe o que é viver primeiro com ele e depois, nada disso. Eu digo o seguinte, se ele sofreu tanto, se ele agonizou, né? Elohim, Sabá, Labatani, Deus meu, por que me abandonaram? Por que me abandonaram? Se Jesus agonizou, tanto, cara, porque ele sabia, olha só, olha como é alguém distante do Pai. Como nós podemos viver uma realidade longe do Pai? E aí pouco importa, irmão. Como eu falei aqui, eu sempre digo uma frase que na vida, acho que essa mamãe também fala sobre isso, na vida não se conta como começa, se conta como termina. Então pouco importa de onde você veio, da forma que você foi gerado. O que importa é a paternidade que está disponível para você. Da história que o Senhor vai escrever para você depois de você ser adotado, né? Suprido em todas as suas necessidades, porque quem ama com ele não tem necessidade de nada.
felicidade e alegria. A gente não precisa de um outro prazer, entende? Como nada de errado nisso, pessoas que estão buscando prazer no álcool. Por que estão buscando prazer no álcool? Mas é o mesmo clamor. Por que me abandonar? Por que eu estou sentindo isso? Por que é esse vazio? Por que eu não consigo vencer? Por que eu não supero? Por que eu nasci assim? Por que eu passei por aquilo? Entende? É o mesmo clamor ali, mas o Senhor Jesus, nós temos um Deus que é a nossa imagem, de representar. Os homens querem ser divinos, né? Os homens querem ser divinos para ser deuses, né? O Eterno se fez homem para ser divino. Impressionante aqui, como você falou aí, ele mostrou a nossa nudez ali na cruz, né? Mostrou todo. E a Bíblia diz em Colossenses que ele pegou essa nudez, né? E ele ali, mostrando toda a nossa nudez, ele pegou para o Satanás, pegou para o diabo e falou assim, ó, agora eu estou expondo vocês aqui. A Bíblia diz, ele expôs principados, posicionados na cruz. Expor é botar nu. É como o exército que vendia, o exército que vencia a batalha, pegava os seus generais, pegava aquele exército nu e entrava com ele pela cidade e o pessoal jogando pedra assim, na pedrejada, falando, hoje vocês estão sendo expostos aqui, sabe? Acusado de diabo, Jesus fez assim, ó, hoje, diabo, eu estou tirando tudo que você pegou, estou te deixando nu, estou te expondo e você está sendo apedrejado aqui, porque eu estou comprando. E como diz o perdão que não deixou Yeshua, né? E Rashuaí para ficar ali preso no inferno. O diabo queria até todo momento que ele não perdoasse ali no Calvário. Ele não perdoasse para ele ficar lá embaixo. Porque se ele chegasse lá embaixo com um pinguinho assim, com a mágoa, ele falava, você não volta. Você não volta. Ele foi para lá, aí quando ele falou, pai, perdoa eles que ele não sabe o que faz, pronto, posso descer que eu vou voltar tranquilo. Ele não vai achar nada. Não segura, né? Não segura. E hoje, ainda que as trevas queiram andar nos nossos DNA, é o que eles fazem, procuram no nosso DNA códigos. Aqui tem uma mágoa, aqui tem um rancor, eu vou me infiltrar aqui, eu vou segurar ele aqui, vou segurar a vida financeira, vou segurar nessa área. Aí Cristo falou, olha, eu desci lá e tirei isso da mão dele. Está na hora de você mostrar sua identidade como filho. Está na hora de você mostrar, eu expus eles. Eu estava lá para o homem exposto, mas naquele momento eu estava expondo todo o principal de porcentagem.